Este conteúdo será apresentado por Daniel Ferreira, fundador do Centro de Estudos, Avaliações e Perícias do Atlântico Sul. Com 10 anos de experiência na construção civil e 5 anos atuando diretamente com avaliação de imóveis, Daniel Ferreira já cobriu mais de 1,5 milhão de metros quadrados vistoriados e avaliou mais de 100 milhões de reais entre imóveis para desapropriação, renovação de aluguel, compra e venda e avaliação para investimentos imobiliários. Este curso completo está disponível no Velho Clube, o clube de valor do Centro de Estudos, Avaliações e Perícias do Atlântico Sul. Acesse o site e confira. Olá, é um prazer ter você aqui mais uma vez e nessa apresentação a gente vai falar sobre desapropriação, a avaliação de bens imóveis em desapropriações. Bom, a desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular para o poder público ou seus delegados. Pode acontecer por utilidade ou necessidade pública ou ainda por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de reforma agrária por interesse social. Então, essa é uma definição aí que a gente traz, ela resume bem o que é a desapropriação e a gente vai analisar agora cada conceito que está dentro dessa definição. Então vamos lá, né? Vamos entender aí o que é transferência compulsória. No caso, significa que o Estado ele tem esse poder, né? De transferir compulsoriamente, independente da vontade do proprietário, né? Ou do posseiro, né? Acontece também, de transferir essa propriedade independente da vontade dele. O Estado ele tem o poder de realizar a desapropriação, né, da propriedade particular. Essa desapropriação ela também pode acontecer entre graus de inferior para superior, né? Então, por exemplo, o Estado pode desapropriar do município e o governo federal, né, ele pode desapropriar dos estados. Então, também pode acontecer a desapropriação por meio desse tipo de hierarquia, né? Bom, e aí internamente entre o poder público. Quando acontece aí as desapropriações, elas são justificadas por alguma motivação, né? Então a gente tem as motivações aí por utilidade e necessidade pública ou ainda por interesse social. A gente vai observar aí mais na frente aí esses conceitos, né? E além disso, o pagamento ele precisa ser em dinheiro. A gente também vai analisar o conceito dessa justa indenização em dinheiro. A desapropriação por utilidade pública são aquelas cuja finalidade destina a terra ou o imóvel desapropriado ao uso da coletividade. Então a gente vai ter como exemplos aí rodovias, arruamentos, expansão de rede de sistema de esgotamento sanitário também necessita em muitos momentos fazer a desapropriação por utilidade pública, a implantação de uma escola, por exemplo, distribuição de rede de energia também, né? Quando a gente tem aí aquelas redes de distribuição que acontece aí com alta tensão, né? Aquelas redes de alta tensão, muitas vezes precisam fazer desapropriações. Então, quando a finalidade, né, da terra, a terra for destinada para um uso coletivo, né, da coletividade, a gente vai ter utilidade pública. Quando for de necessidade pública, é aquela que é justificada pela urgência da aquisição. Então, vamos supor que aconteceu aí algum tipo de desastre, né? Algum problema aí relacionado a desastres, e para conter aquele desastre ou uma situação de emergência ou calamidade pública também, quando for instituído esse tipo de situação, né? Aí o poder público ele pode, por exemplo, fazer uma desapropriação, mesmo que temporária, né, de algum imóvel, para implantar um hospital de emergência ou para implantar abrigos, né, de emergência. Também existe essa situação e aí a gente vai chamar ela de necessidade pública. Bom, por interesse social, né, são aquelas desapropriações que acontecem quando a terra ou bem imóvel desapropriado ele vai ser destinado a melhorias de condição de vida de populações carentes. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, imóveis que são desapropriados para implantação de um conjunto habitacional, né? Então, são para o interesse social. Quando a gente tem também a questão de reforma agrária,
Então, a gente tem imóveis que estiverem em condição para ser instituída ali a reforma agrária, a desapropriação ela é por interesse social, porque aquela terra ela vai beneficiar populações carentes. As desapropriações elas podem tramitar ainda de duas formas, né? Existe a desapropriação direta e a desapropriação indireta. A desapropriação direta ela é uma desapropriação amigável em que ocorre uma negociação entre as partes, não é isso? E o poder público ele indeniza primeiro o proprietário para posteriormente fazer a transferência da propriedade para o poder público. Já as desapropriações indiretas, elas acontecem quando o poder público ele adquire o imóvel, ele transfere o imóvel para a sua propriedade, né, passa a ser do poder público primeiro, e a indenização ela é feita posteriormente por meio de processo judicial. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Pode acontecer por falta de identificação dos indenizáveis, e aí o poder público ele pode avaliar aquele valor de indenização e deixar em júdice, né? Depositar em júdice e aguardar a identificação dos indenizáveis. Pode acontecer também por desacordo entre as partes, né? O proprietário, né, do imóvel ele pode não querer a indenização ou está em desacordo com a indenização ou com a própria desapropriação, e aí o poder público ele tem essa prerrogativa, né, de adquirir o imóvel, né, primeiramente ele fazer a transferência do domínio do imóvel para o poder público e a indenização ser feita posteriormente, né? Bom, as desapropriações elas ainda podem ser motivadas por confisco ou por sanção. O confisco é quando o imóvel abriga atividades ilegais, e aí, nesse caso, não há indenização. E a sanção é quando o imóvel não cumpre sua função social, conforme previsto na Constituição. Isso pode acontecer também com terras rurais improdutivas, né, ou imóveis urbanos abandonados. E aí existe a prerrogativa do poder público desapropriar esses imóveis, tá certo? Para que seja imposto ali a sua função social, né? Seja colocado aquele imóvel para algum tipo de uso. As desapropriações elas podem ocorrer de duas formas, né? Elas podem ser as desapropriações parciais ou desapropriações integrais. As desapropriações parciais, como o nome já diz, é aquela que ocorre quando o poder público necessita apenas de parcela do imóvel. Então, trata-se de uma desapropriação parcial. As desapropriações integrais ocorrem quando o poder público ele vai aí, necessitar do imóvel inteiro, né? Atualmente, o valor da justa indenização ela é considerado equiparado ao valor de mercado do imóvel. E aí, para encontrar o valor da justa indenização, a gente vai utilizar aí, principalmente o método comparativo direto de dados de mercado, o método da quantificação de custos e o método evolutivo. Podem ocorrer ainda aí a utilização de outros métodos, mas esses são os principais para se chegar ao valor da justa indenização. Bom, agora a gente vai visualizar aqui alguns casos reais de desapropriação, né? Pavimentação de ruas, benfeitoria em área pública, imóveis afetados por área ambientalmente protegida, para fins de regularização de unidades de conservação da natureza e imóveis atípicos.